dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos, amém? Quero convidar você a sentar-se por esse momento. Vamos aproveitar esses minutos que antecedem o nosso culto para orarmos ao Senhor. Já estamos na presença do nosso Deus, mas agora, feche os teus olhos. Vamos adorá-lo. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos curvamos diante do Senhor nesta manhã e queremos suplicar que o Senhor esteja sobre nós, conosco neste culto. Guarda, Senhor, o nosso coração. Guarda, Senhor, a nossa vida. Guarda, Senhor. Precisamos de Ti, ó Espírito Santo. Precisamos de Ti, precisamos de Ti, precisamos de Ti. Restaura-nos, Senhor. Restaura a Tua igreja. Aquele que entrou abatido, ferido, cansado, enfermo. Restaura, cura. No livro de Apocalipse nós encontramos a árvore da vida junto às margens do rio. E essa árvore, as suas folhas servem de cura para as nações. O Senhor é a nossa cura, é o Deus quem nos cura, é o Deus quem nos sara. O Senhor é o Deus que troca as nossas vestes por vestes limpas. Tira de nós nossas roupas sujas, Senhor, como as vestes do sumo sacerdote Josué, que estava diante de Ti. Troque as nossas vestes, Senhor. Aquele que entrou aqui em pecado, marcado pelas suas iniquidades, pelas suas transgressões, perdoa-nos, ó Espírito Santo de Deus. Confessamos ao Senhor as nossas faltas, confessamos ao Senhor as nossas ofensas, confessamos a Ti, Senhor, e pedimos, ó Espírito Santo, vem com o Teu poder e com a Tua graça, envolva-nos nesta manhã, Senhor. Abençoa-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ver a tua face.
Um bom dia a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos trouxeram as suas espadas para o culto hoje? Amém. Efésios 6:17 vai dizer que a gente tem que estar com a espada levantada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, irmãos, a gente tem que estar afiado nessa espada. Ou essa espada, a nossa espada tem que estar afiada. É interessante que os judeus com 12 anos já sabem a Torá de cor. O muçulmano também com 12 anos sabe o Corão de cor. E nós, os cristãos, passamos a vida inteira, muitas vezes, sem ter lido a Bíblia de capa a capa. Mal e mal a gente sabe alguns versículos de cor. Então vamos dar uma afiada na nossa espada hoje. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Eu quero ler Provérbios, primeira carta de João, Tiago e Jeremias. Vamos começar por Provérbios, no capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Vamos ler alguns versículos desse capítulo. E eu vou ler na Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz assim, dos versículos 1 ao 3 e depois o versículo 9. O versículo 1 diz: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Versículo 9, a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Vamos lá para a primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Primeira de João 5,14 diz assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Um pouquinho antes aí, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: E quando pedem, quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. E finalmente, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11 diz o seguinte: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Todos nós temos planos, né, irmãos? Desde a criança até o mais idoso, todos nós temos planos. E isso é bom. Realmente nós temos que ter planos. Mas muitas vezes os nossos planos são frustrados. A gente não consegue levar os planos até o fim. E por quê? Porque muitas vezes os nossos planos não são os planos de Deus. E João está falando exatamente isso. Ele diz que quando estamos na presença de Deus, esse quando estamos na presença de Deus não é quando a gente está aqui no culto, ou quando a gente está em oração. Estar na presença de Deus é estar diariamente na presença de Deus. É viver uma vida na presença de Deus. É todo dia, dia a dia, buscar a santidade. Na leitura da palavra e em oração. Ou seja, a gente tem que ter intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, aí sim a gente sabe
quais são os planos que Ele tem para nós. Aí a gente não vai pedir para Deus abençoar o meu plano egoísta. Aí os planos de Deus passam a ser os meus planos. Mas para isso, eu tenho que ter intimidade com Deus. Quando eu tenho intimidade com Deus, então eu saberei quais são os planos dele, eu farei a vontade dele, e os meus planos então terão sucesso. E terão sucesso porque os meus planos serão os planos de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por mais essa manhã de vida. Te agradeço pelas suas misericórdias que se renovaram sobre nós e a razão de não sermos consumidos. Te agradeço porque o Senhor nos trouxe até aqui. Então eu te peço que os nossos corações encontrem a sua palavra num terreno fértil, de maneira que floresça, dê frutos, a gente faça a sua vontade e que a gente viva de acordo com a tua vontade. Te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja, ó Deus, nos abençoando em nossos planos, mas mais do que isso, que nós busquemos saber qual é a sua vontade. Que a cada dia a gente viva de acordo com a tua vontade, sempre te buscando e sempre, ó Pai, se esforçando para viver uma vida em santidade. Abençoa-nos nessa manhã, fala-nos através da palavra que o seu servo irá trazer e aceita agora os nossos louvores. É o que eu te peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e adorar ao Senhor. Libere uma palavra de bênção sobre a vida do seu irmão que está do seu lado. Abençoe o dia dele, porque as misericórdias do Senhor, elas já se renovaram sobre a nossa vida. E é tão bom nós estarmos aqui nessa manhã para adorarmos ao Senhor, engrandecer o nome dEle. Ele que é digno do nosso louvor, Ele que é digno da nossa adoração. Aleluia, o Senhor é bom, ó Deus. O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. É isso que nós vamos declarar nesta manhã. Oh,
nós vamos continuar a declarar essa bondade, essa fidelidade do nosso Deus, dizendo que Ele é bom. E ontem, enquanto nós ensaiávamos, a gente orava sobre a questão da nossa liberdade, porque a gente pode louvar, a gente pode adorar ao Senhor com as portas da igreja abertas. Isso é uma bênção. E que você possa desfrutar dessa liberdade que você tem na presença do Senhor. Porque você pode adorar, você pode cantar, e como a palavra de Deus mesmo diz, na presença do Senhor, aí a liberdade. Que você tenha essa liberdade no Espírito nessa manhã. Em nome de Jesus, de declarar, de adorar ao Senhor mesmo com tudo que você tem, com as suas palmas, com o seu corpo, com o seu coração. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Aleluia. Salmo de número 85, verso 1 diz assim: Favoreceste, Senhor,
tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Ah, queridos, que bênção! É o Senhor quem favorece a nossa terra. É o Senhor quem restaura a prosperidade do seu povo diante das crises, diante das catástrofes, diante das colheitas ruins, diante dos anos de seca, diante dos anos de adversidades. É o Senhor quem restaura a nossa terra. É o Senhor quem restaura a nossa prosperidade. É o Senhor quem nos favorece. E terminando o Salmo, no verso 12, ele diz: também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. É uma promessa do Senhor para a tua vida. Deus te dará o que é bom. A tua terra produzirá o fruto pela qual ela foi designada. Amém, queridos? Diante desta promessa, enquanto nós louvarmos ao Senhor, nós devolveremos a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas.
tudo se transforma. Saiba que esse Deus, Ele te espera todos os dias. Ele anseia por você todos os dias. Ele anseia em ouvir a sua voz. Ele anseia em ouvir o seu clamor diante dele. Ele anseia por você como um filho amado. Ele te ama. Que você possa declarar isso, essa certeza no seu coração de que Ele te ama. E coisas grandes o Senhor tem para a sua vida nessa manhã ainda. Basta você abrir o seu coração e deixar que esse amor do Senhor invada a sua vida, transformando tudo que há no seu coração nessa manhã. Ele pode. A palavra de Deus diz que Ele muda as nossas vestes. Ele tira as nossas vestes sujas e Ele coloca novas vestes de louvor. A palavra de Deus também nos diz que Ele troca o nosso espírito angustiado por um espírito de alegria. Ele muda o nosso espírito abatido para um espírito de louvor a Ele. É esse Deus que te ama. Que você vai declarar agora: Deus me ama, com essa certeza de que Ele te ama como um filho amado dele. Amém? Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Amém, queridos. Pode se assentar. Hoje nós não teremos o culto infantil, porque nossas crianças estão no encerramento da escola bíblica de férias. E também todo o nosso ministério infantil praticamente estão ali com eles no colégio. Tivemos mais de 150 crianças ali presentes. E louvo a Deus pelo ministério infantil, por todos aqueles que estão cooperando, colaborando. O Ministério Kings, que tem abençoado também este momento. Louvamos a Deus pela Claudinha, que esteve com o pessoal do Gateway, ali ajudando, o pessoal da Jocum. E à noite estarão dando testemunho também. Então, se você puder voltar à noite, venha. Será um tempo de bênção do Senhor. Nossos jovens voltaram deste momento missionário extremamente impactados e motivados pelo Senhor. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um deles. Nós temos alguns estudantes da Jocum, da Venezuela e da Colômbia. E eles estarão dando testemunho no culto hoje à noite. Estarão tendo um momento de louvor também. E eu quero convidar você a estar presente conosco. Amém, queridos? Eu creio que ficou bem claro para todos nós que o Brasil não é o país do futebol. Né? Essa foi a minha certeza após tomarmos 10 gols em 2 jogos. Eu acho que Deus permitiu tudo isso para que nós pudéssemos nos despertarmos para um grande mover do Senhor. O Brasil já experimentou, tem experimentado e pode experimentar ainda muito mais. Os estádios sendo cheios da presença do Senhor. Momentos evangelísticos, campanhas evangelísticas. E sabe, queridos, eu tenho isso no meu coração mesmo. A partir da nossa cidade, a partir da nossa igreja, nós não precisamos ter um time de futebol que nos torne conhecido. Mas nós precisamos ter a marca do reino no nosso coração. A marca do reino sobre a nossa casa, sobre o nosso país. Eu acho que isso foi bom para pôr um fim de fato, né? E eu fiquei tão feliz com o povo brasileiro, queridos,
Porque o povo brasileiro torceu, vibrou, animou, vaiou quem tinha que vaiar, elogiou quem tinha que elogiar, torceu. E ficou bem claro que nós somos um país que celebra o Cristo. Somos um país do reino. Somos um país de trabalhadores, de pessoas honestas. E não percamos esse momento. Vamos orar. Nós temos ainda um jogo muito mais importante do que o jogo da Copa. Temos as eleições esse ano. Temos as eleições. Continue com a sua camisa verde e amarela. Continue orando pelo nosso país, orando por sua economia. Você, comerciante, vendedor, eu sei que você passou um mês difícil. Foi um mês ruim, um mês de trabalho muito ruim. Mas eu tenho certeza que Deus há de abençoar e ter misericórdia da nossa nação. Amém, queridos? Irmãos, na terça-feira agora, às 8 horas, nós temos uma reunião com todos os líderes e líderes em treinamento dos cursos do Ministério de Família. Então, nós contamos com a tua presença aqui às 8 horas da noite. Você líder em treinamento que ministrou ou que não ministrou o curso esse semestre, nós queremos convidar você para estar presente conosco. Nós, no dia 10/8 também, daremos início ao segundo semestre da Academia Bíblica. E nós contamos com a tua presença. Queridos, eu e o João Jacó, meu professor, cadê ele, o João? Ali, o João. Nós estaremos estudando sobre o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo e como ele age em nós. Nós começaremos esse semestre, mas não terminaremos nesse semestre. É um estudo sequencial e eu quero convidar você a estudar conosco. O livro é o livro do Dr. Billy Graham, a segunda edição. Está sendo vendido na secretaria da igreja pelo preço de editora, que nós compramos bem mais barato, a R$ 25,00 apenas. Então, se você deseja estudar sobre o Espírito Santo e como ele age em nós, eu quero convidar você a vir para a Academia Bíblica no próximo semestre, às 9 horas da manhã. Amém, queridos? Dos dias 19 e 20 também, no próximo final de semana, nós teremos o curso de Veredas Antigas. E eu quero convidar você a fazer parte. Você que precisa tratar com o seu passado de uma forma muito carinhosa. Às vezes você que carrega conflitos não resolvidos, esse curso é uma bênção. O curso Veredas Antigas tem sido um curso que tem curado as feridas da nossa alma. Amém, queridos? Pastor Jean está trazendo a palavra do Senhor nesse momento. Irmãos, eu quero só avisar também que no primeiro domingo de agosto, nós temos o culto de batismo e recebimento dos novos membros. E se você frequenta esta igreja há algum tempo e ainda não se tornou um membro dela, eu quero convidar você a fazer sua inscrição para o curso de integração, a conhecer as doutrinas da nossa igreja, ou você que veio de uma outra igreja, está frequentando a igreja e ainda não se tornou membro oficial, nós convidamos você também a fazer parte da nossa comunidade, da nossa casa. Se você assim desejar, coloque o seu nome, pega o folder ali da igreja, coloque o seu nome naquele encarte e entregue para um dos diáconos à porta da igreja. Nós teremos uma grande alegria no nosso coração em recebê-los como membros, como filhos da nossa comunidade. Amém, queridos? Pastor. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Josué capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 13. Enquanto você encontra o texto, eu quero dizer que hoje nós estamos encerrando a Escola Bíblica de Férias. Foi mais de um mês em que estivemos envolvidos nesse trabalho, em que houve
a dedicação para que acontecesse a Escola Bíblica de Férias. E particularmente desde quinta-feira nós estamos no Colégio Água Viva bastante intensamente envolvidos com esse evento que é a Escola Bíblica de Férias. Na quarta-feira nós já recebemos os irmãos da Colômbia, passamos o dia inteiro até a madrugada envolvidos na organização da EBF. E hoje nós estamos encerrando para a glória de Deus. Se você quer saber mais a respeito, ver fotos daquilo que aconteceu, você pode acessar o Facebook, lá a página do Departamento Infantil, Departamento Crianças IPI Marília, e lá você vai ter muitas fotos de tudo que ocorreu nesses dias. E agradecer a Deus por todos aqueles que cooperaram, que colaboraram, que contribuíram, de fato, para que isso ocorresse. Porque, às vezes, nós pensamos que é apenas um evento, a igreja acaba não sabendo exatamente tudo que acontece num trabalho como esse, mas, ao todo, na verdade, nós tivemos 180 crianças. 180 crianças envolvidas. Não conseguimos agrupar essas 180 crianças, mas passaram por lá 180 crianças durante esse período de 3 dias, 4 dias. Tivemos também o boneco Zecão e a Rosana, a tia Rosana, que não puderam estar hoje. Eles tiveram de retornar para Brasília, são de Brasília, mas eles estiveram conosco, chegaram na quarta-feira, nos ajudaram muito na organização da EBF e ficaram quinta, sexta e sábado no trabalho com as crianças diretamente, contando histórias e nos abençoando ali. Josué capítulo 7, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi e descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: Não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim foram mais ou menos 3 mil. Porém os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram os 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até a tarde. E fizeram como ele. Também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: Ó Senhor, meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregares aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores desta terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? O Senhor Deus respondeu a Josué: Levante-se. Por que é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levante-se e vá santificar o povo.
Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, Senhor, o Deus de Israel, digo isto. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Até aqui. Amém. Pai Santo, nós colocamos diante do Senhor, nesta hora, ó Deus, a nossa vida, e pedimos que o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos ajude a refletir na tua palavra, a refletir, Senhor, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã. Eu peço sabedoria, discernimento, graça e virtude do teu Espírito, Senhor, para compreender a tua palavra, e peço que o Senhor dê iluminação à nossa mente, aos nossos olhos espirituais, para que possamos ler a tua palavra e absorver todas as verdades e princípios e valores que o Senhor deseja imprimir em nosso coração. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã sobre o tema Lições de uma derrota. Aprenda e prossiga. Lições de uma derrota. Aprenda e prossiga. Há derrotas inesquecíveis, não é verdade? Há derrotas que ninguém esquece. No futebol, particularmente, são inúmeros os exemplos de casos individuais e coletivos de derrotas inesquecíveis, de derrotas inesperadas, de fracassos épicos, de batalhas que foram perdidas de maneira vexatória. Algumas nem tão vexatórias, mas são derrotas inesquecíveis também. Eu aprendi a gostar de futebol com meu pai. E de fato eu gosto de futebol. Gosto muito. Não nego. Se é pecado, que Deus me perdoe o meu pecado e me santifique. Mas eu gosto. 1950 eu não estava presente, obviamente. Eu vou nascer depois de 28 anos. Mas, pela história, a gente fica sabendo daquilo que ficou registrado como uma derrota que até então talvez fosse aquela que mais marcasse a seleção do país, né? A seleção brasileira. Quando perdemos, em 1950, dentro de casa, para o Uruguai por 2-1. O Brasil começa o jogo ganhando de 1-0 e depois, no segundo tempo, leva a virada. Já quase no final do jogo, aos 80 minutos mais ou menos, somando os dois tempos, portanto, já faltando uns 10 minutos para encerrar a partida, leva a virada, não consegue a reação e perde o título de um campeonato mundial dentro de casa, para o Uruguai. Aí tem aí a seleção de 1982, que todo mundo disse, e até hoje isso é dito, que era uma seleção dos sonhos, né? Uma seleção que tinha Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo, Leandro, Júnior, Valdir Pérez no gol. Estão vendo que... E aí perdem para a Itália, acho que nas oitavas de final, por 3-2, e voltam para casa. Esse campeonato foi na Espanha. E agora essa situação que a gente viveu, não vou relatar, porque não precisa. Fato é que existem algumas derrotas que marcam a história. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos também derrotas marcantes. E essa foi uma derrota marcante para o povo de Israel. Uma derrota que a gente poderia considerar inesquecível. Agora, o que eu acho mais importante em situações dessa natureza é que nós precisamos aprender lições das derrotas. As derrotas precisam nos ensinar alguma coisa. Em qualquer que seja a circunstância,
em quaisquer que sejam as situações que nós estamos envolvidos, sejam em derrotas dessa natureza, que eu acho que trazem muito menos lições importantes para a vida, ou sejam em derrotas particulares, derrotas caseiras, domésticas, derrotas que nós vivenciamos como pessoas. Há muitas vezes, o grande problema da derrota é que ela nos paralisa, é que a derrota não nos deixa perceber quais são as lições que estão por trás delas. Porque há lições, há aprendizado, há algum ensino por trás das derrotas que precisam ficar guardadas, que precisam ser ensinadas. E por isso eu gostaria de, nessa manhã, observar esse texto e pensar, como igreja, quais lições nós podemos aprender das derrotas. Veja, abstrai um instante as questões do futebol. Não é essa a questão aqui. A questão aqui se diz respeito à vida como igreja de Cristo. Talvez uma das coisas mais difíceis seja tomar um texto como esse e aplicá-lo usando o Evangelho de Cristo a partir desse texto e com algo prático para a nossa vida. Para mim isso é difícil, é um desafio. E eu olhei esse texto assim, pedindo, Senhor, me ensine alguma coisa das derrotas desse povo. Da derrota que esse povo sofreu em Ai. Porque era uma derrota inesquecível, que ficou registrada. Para ninguém mais perder de vista. Saber, essa derrota precisa ensinar alguma coisa, de modo que ela fica ali registrada. Dizem que o inteligente é aquele que resolve os problemas. E o sábio é aquele que previne os problemas. E quando nós olhamos para textos como esse aqui, me parece que nós podemos aprender algumas coisas preventivas quanto a situações de derrota. A possibilidades de derrota diante de desafios. Esse povo está diante de um grande desafio. Que desafio é esse? Eles estão agora na conquista da terra. Eles estão em campanha para conquistar a terra da promessa. Há pouco eles haviam atravessado o Jordão. Há pouco eles haviam conquistado a cidade de Jericó. E agora, na continuidade dessa campanha, uma derrota. E a derrota é contra uma cidade pequena. Nem todo o exército se envolveu na batalha. Apenas 10% do exército vai para a guerra. O exército israelita tinha 30 mil homens de guerra. E eles selecionam apenas 3 mil que vão para a guerra. Desses 3 mil, 36 morrem. E voltam, o restante do exército volta desanimado, desencorajado, abatido, triste. Porque eles haviam sofrido uma derrota que não esperavam. Era algo que parece que já era líquido e certo, que a vitória já estava contada. Mas de repente eles voltam, e Josué se prostra diante de Deus e clama, dizendo, Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu? Irmãos, os exemplos que nós temos nas Escrituras são para nos ensinar. O apóstolo Paulo toma vários exemplos das Escrituras em 1 Coríntios capítulo 10, e ele diz assim, estes exemplos são para o nosso ensino. É para prevenção. Que tudo isso está registrado ali. É para a gente prevenir situações dessa natureza. Então, eu queria deixar algumas lições aqui para a nossa reflexão. A primeira delas. Se a igreja, meu irmão, pudesse ser comparada a uma equipe, quais lições nós deveríamos aprender dessa passagem? Primeira, essa passagem nos ensina que a igreja é um povo ou é uma equipe que precisa sempre depender de Deus e ouvir o Espírito. Depender de Deus e ouvir o Espírito. Se você for ler toda essa passagem, todo esse momento da campanha de Israel na conquista da terra da promessa, algumas coisas interessantíssimas vão ressaltar. A primeira delas é que quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo 5, algumas coisas impressionantes acontecem. Josué vai renovar a aliança do povo com Deus. Porque a Bíblia diz que o povo havia saído do Egito
E durante a caminhada dos 40 anos, aqueles que saem do Egito morrem no deserto. Estes que saíram do Egito e morreram no deserto eram todos circuncisos, circuncidados. Mas aqueles que nascem no deserto e que agora são responsáveis por conquistar a terra da promessa, a terra prometida, não haviam sido circuncidados. Deus fala com Josué e diz o seguinte: todos esses precisam entrar em aliança comigo, porque a circuncisão era uma aliança visível era um sinal visível de uma aliança interior, invisível. E Deus disse: todo mundo precisa entrar numa aliança comigo. E aí a palavra de Deus nos diz que todos aqueles homens de guerra incircuncisos vão ser circuncidados, todos eles. E a palavra de Deus diz que em seguida o povo de Israel, que está entrando na terra da promessa, no primeiro mês do ano judaico, no 14º dia, eles celebram a Páscoa, como era a ordem do Senhor desde o início, a celebração da Páscoa. Está tudo sendo feito corretamente. Aí a Bíblia diz que Josué está aos pés de Jericó, e um príncipe do Senhor aparece com uma espada diante dele. E Josué olha para ele e diz: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Aquele homem, aquele guerreiro, diz para ele: eu acabei de chegar. Josué capítulo 5, versículo 14, por ali. Eu acabei de chegar e sou príncipe do exército do Senhor. E Josué se prostra diante dele. Ali nós temos uma manifestação do próprio Deus. Não era um anjo, era a própria manifestação de Deus. O Filho estava ali. É a representação e o tipo do Cristo ali diante de Josué. E ele se prostra, adora, ora, busca a Deus naquele momento. E a Bíblia diz que aquele príncipe do exército do Senhor olha para ele e diz: tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar aqui se torna santo por causa do evento que está acontecendo nele. O lugar não é santo, mas o evento está santificando o lugar. E aí a Bíblia diz que Josué, naquela santidade, daquele momento devocional, adora a Deus e busca o Senhor. E Deus começa a dar estratégias para Josué. E uma estratégia absurda. Ele diz: Josué, para vocês conquistarem Jericó, vai ser da seguinte forma. Vocês vão pegar os sacerdotes, a Arca da Aliança, e vocês vão, juntamente com o exército, rodear as muralhas de Jericó. Muralhas extremamente espessas, irmãos. Jericó era uma batalha dificílima. Era uma daquelas batalhas em que o povo certamente estava emocionalmente preparado para ela. Por quê? Porque dizem os historiadores, e ao ler a Bíblia, essas impressões ficam também claras, que a espessura das muralhas de Jericó eram tamanhas que era possível construir casas em cima dessas muralhas. E Deus diz: vocês vão rodear as muralhas de Jericó. E rodeando as muralhas de Jericó, durante 6 dias, uma vez por dia, os sacerdotes tocarão a trombeta. Apenas isso. No 7º dia, vocês rodearão as muralhas 7 vezes. E a minha ordem, Josué, você vai dar ordem ao povo, e todos eles gritarão, e as muralhas ruirão, e vocês entrarão em Jericó e possuirão a cidade. E a Bíblia diz que Josué faz exatamente do modo como Deus diz para ser feito. E o que acontece? As muralhas vêm ao chão, o povo entra e conquista Jericó. Eu queria que você pensasse comigo um instante. Antes de Jericó, a gente encontra Josué orando. Josué tendo experiências com Deus. Josué tendo experiência de adoração. Recebendo estratégias sobrenaturais. Nós encontramos Josué tirando as sandálias dos pés pela santidade daquele momento devocional que ele está tendo com Deus. E Deus começa a dar a Josué estratégias claras de guerra. Agora, diante de Ai, você não vê oração, apenas ação. Nós não encontramos nem Josué nem sua equipe buscando a Deus. Ninguém consultando a Deus sobre a batalha. No verso 2 e 3 do capítulo 7, apenas encontramos Josué e talvez a sua equipe fazendo contas.
analisando a situação numa perspectiva absolutamente natural, absolutamente humana. E assim eles agem. Irmãos, a igreja é um povo que não age no natural. A igreja é um povo que age segundo as ordens de Deus, e Deus age no sobrenatural. E às vezes muitas vezes achamos que se nós fazemos as contas, se nós fazemos as coisas da maneira correta, planejamos da maneira estratégica melhor, isso vai dar certo. Não, queridos. No reino de Deus, os planos são de Deus, e nós dependemos de Deus, e quando ouvimos a voz de Deus, as coisas acontecem. É diferente. Sabe o que é essa batalha em que uma derrota inesquecível acontece, me ensina? Que nós precisamos, como igreja, depender de Deus e ouvir a voz de Deus. E quando Deus nos dá as estratégias, às vezes vai parecer absurda a estratégia. Mas se veio de Deus, dá certo. Porque Deus é aquele que confunde os sábios. Deus é aquele que faz voltar os profetizadores de mentiras. Deus não segue a lógica humana, porque Deus está acima dela. Quantas vezes, como igreja, nós empreendemos projetos desafiadores e falhamos, fracassamos. A ideia era boa, as condições eram ideais, os recursos estavam disponíveis, as chances de dar certo eram muitas, porém o que você pensava deu errado. Por quê? Porque a nossa tentação, muitas vezes, é desenvolver projetos autônomos. Projetos autônomos de vida pessoal, de vida familiar, de vida eclesiástica. Sabe o que eu entendo por projeto autônomo? É aquele projeto em que Deus não é consultado sobre ele. É aquele projeto em que a estratégia é nossa. É aquele projeto em que os métodos nasceram todo da nossa mente, do nosso raciocínio, da nossa capacidade, da nossa inteligência. Eu vejo Paulo começando a segunda viagem missionária. E ele tinha seus projetos. Mas Paulo tinha um ouvido, a sua escuta espiritual estava sintonizada com o trono. E a Bíblia diz que o plano e o projeto de Paulo era ir para a Ásia e pregar o evangelho na Ásia. E ele visualiza uma cidade chamada Bitínia e diz, nós vamos para Bitínia. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor não permitiu. E a Bíblia diz que o Espírito de Jesus diz não. E Paulo está atento à voz de Deus. Paulo está dependendo de Deus em todo aquele plano e projeto. E quando Deus diz não, durante a noite, Paulo tem uma visão. E um varão, um homem europeu, aparece para Paulo e diz assim, passa para a Europa e nos ajuda. E Paulo acorda e diz, eu já sei qual é a estratégia de Deus. A minha estratégia era ir para a Ásia. A minha estratégia era evangelizar a Ásia. Ir para a Bitínia. Mas a estratégia de Deus é que a gente vá para a Europa. E dali eles passam para Filipos. E em Filipos a Bíblia diz que Lídia se converte. Um carcereiro se converte. O evangelho é implantado na cidade de Filipos. Dali, a Bíblia nos diz que eles vão para Tessalônica. Pregam o evangelho em Tessalônica. Dali, a palavra de Deus diz que eles vão para Bereia. Vão para Atenas. Chegam a Corinto. E pregam a palavra em todas essas cidades. E é claro e absoluto para nós a ideia de que porque Paulo aprendeu a ouvir o que Deus tinha e qual era o plano e o método de Deus, ele nos deixa legados disso. O pastor Caio Fábio disse que o máximo que Paulo deixaria se ele tivesse sido turrão, teimoso, era uma cartinha, talvez um recado, um bilhete à igreja dos bitininianos. Mas porque ele ouviu a voz de Deus, ele nos deixa um legado que chega até nós hoje. Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios. Por quê? Resultados da segunda viagem missionária e resultados de ouvir a voz de Deus e depender de Deus. Irmãos, como igreja, nós precisamos ser mais reativos do que proativos em algumas circunstâncias.
Porque no nosso mundo, assim, e aqueles que vivem nesse ambiente corporativo, tudo é ser proativo, né? Tudo é ser proativo. E proativo é aquele que está no controle. Proativo é aquele que é a causa das coisas. E às vezes no reino de Deus nós precisamos ser mais reativos. Ser reativo é aquele que é estar sob controle. Não com o controle, mas sob controle, debaixo de controle. Ser reativo é não ser a causa, mas ser afetado pela causa. No reino de Deus nós precisamos ser mais reativos em relação a algumas coisas. Porque Deus quer conduzir a sua igreja, a igreja é dele. E é ele quem conduz. Então, em primeiro lugar, dessa derrota eu aprendo essa lição. Depender de Deus e ouvir a sua voz. Aí as coisas dão certo. Segundo, pode parecer a ideia muito semelhante à primeira, mas eu acho que acrescenta alguma coisa. Confie no Senhor e não nos métodos e estratégias. Confie no Senhor e não nos métodos e estratégias. Toda igreja precisa de método, precisa de estratégia. Mas nossa tendência é passar a crer na estratégia, no método e fazer a obra do Senhor automaticamente. Às vezes nós implantamos alguma coisa que dá certo, então nós começamos a fazer sempre daquela mesma forma porque achamos que está tudo resolvido. E nós precisamos entender que a unção de Deus é a nossa maior necessidade. E quando a unção de Deus vem, a gente pode abandonar, inclusive, os métodos e as estratégias por um instante. E nos entregarmos. Em Jericó, quando as coisas eram difíceis, o único recurso era Deus. Em Ai, as coisas estão aparentemente fáceis e Deus é esquecido. Somos curados de câncer e morremos de resfriado. Porque achamos, em última instância, que a cura está nas nossas habilidades. Não, a cura veio de Deus. Josué confiou na força do exército. Ele se esqueceu que a vitória não era resultado da força do guerreiro, das armas, dos cavalos, mas do Senhor. Se Deus não sai com o exército, o resultado é vexame e vergonha, diz o Salmo 44. Mas se Deus está contigo, ainda que todos te abandonem, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Se Deus está no processo, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. A ideia é confie no Senhor. E não em nenhum método ou estratégia. Confie em Deus. Saiba que é o Senhor quem de fato nos garante a vitória. O conselho de Deus nesse caso é que a gente deve se afastar do homem cujo fôlego está no seu nariz, como diz Isaías capítulo 2, versículo 22. Terceiro, acho isso essencial. Preserve a unidade. Preserve a unidade, porque Deus nos vê como um corpo. Deus nos vê como um corpo. E Deus nos vê como um corpo para o bem ou para o mal. Observe, por exemplo, que quem peca nesse caso aí é um homem, Acã. E quem sofre as consequências de tudo isso é o povo todo. Todo o arraial de Israel vai ter de se responsabilizar pelas consequências do erro de Acã, um homem. Perceba que quando Josué não envia todo o exército, apenas 2, 3 mil homens, ele está mutilando o corpo. Lá no capítulo 8, que nós não lemos, a história continua e Deus dá vitória ao povo sobre Ai. Só que Deus diz para eles, vocês vão enviar todos os homens de guerra. São 30 mil que fazem parte do exército, os 30 mil irão. Os 30 mil irão para a guerra. Por quê? Porque Deus nos vê como uma unidade, como um corpo. Deus sempre vê o seu povo como um corpo. E a unidade
é uma estratégia de guerra. E talvez seja a estratégia de guerra mais útil que Deus queira nos ensinar. A unidade. Porque o próprio Senhor Jesus vai dizer que uma casa que está dividida não prevalece. Não prevalece. Nunca prevalece. E o Senhor Jesus diz, Satanás sabe disso. Que uma casa dividida não subsistirá. Ela vai cair, ela vai ruir. Por quê? Porque a unidade é uma estratégia de vitória. A mutilação do corpo, a quebra da unidade, gera derrota. Preserve a unidade. E esse texto me ensina que o povo devia ir, todos aqueles que eram homens de guerra deveriam ir. Por quê? Porque todos eles faziam parte do projeto de Deus. Preserve a unidade. Existem alguns ditados, irmãos, que são errados. E que nós muitas vezes dizemos que está inclusive na Bíblia, não é? 1000 chegarás, 2000 não passarás. Está lá na Bíblia, no livro de Jacó, capítulo 1. Só se for lá mesmo. Aí a gente vai usando alguns textos e dizendo, está lá, está na Bíblia. O amor é cego. O amor é cego. A gente diz, está certo, está onde está certo? O amor enxerga e enxerga bem. A voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Está amarrado em nome de Jesus. A voz do povo é a voz de Deus. Então, aquele mesmo povo que vê Jesus entrar em Jerusalém e declarar Hosana ao que vem, bendito o que vem em nome do Senhor, é o povo que também diz, crucifica-o, 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 liberta Barrabás e crucifica-o. E sabe outra coisa que a gente aprendeu? A unanimidade é burra. Mas a Bíblia me ensina que não. A Bíblia me ensina, por exemplo, Paulo diz assim, pensai todos a mesma coisa. A Bíblia não me ensina uniformidade, me ensina unidade na diversidade, mas me ensina unidade. Não está dizendo que todos nós somos iguaizinhos, assim, uniformes. Não, mas está dizendo que todos nós, apesar das nossas diferenças, podemos pensar iguais. Ter o mesmo objetivo, ter o mesmo foco, o mesmo propósito, seguir para o mesmo rumo. Então, preserve a unidade. Quarto, vamos continuar. Eu vou terminar, viu? Daqui a pouquinho. Vou usar aqui as estratégias do irmão. Vou falar 10 vezes que eu vou terminar. Não, brincadeira. Vou falar só essa vez. Quarto, não brinque, nem subestime o inimigo. É uma outra lição que esse texto me traz. Jericó é outra coisa, né? Vamos todo mundo e quanto mais melhor, porque lá a gente precisa de força total. Vamos orar, vamos buscar Deus para ter as estratégias de Deus. Agora, aí não precisa. Aí não precisa. A gente não precisa se preocupar com uma cidade como Ai, porque os homens lá são poucos. São poucos. Manda uns 2 ou 3 mil e a gente resolve o problema. E vamos pensar no futuro. Vamos pensar lá na frente. Para que ficar preocupado com agora? Vamos pensar lá na frente, porque existem outras cidades que nós precisamos conquistar. E aí Deus faz com que nessa pedra eles tropecem, caiam e aprendam uma lição, para que não venham a cair novamente lá na frente. E a lição, entre outras, é nunca subestime o inimigo. E como igreja nós precisamos aprender isso. Em Números 13, que você conhece lá o relato dos espias que vão na terra, 40 anos antes, espiar a terra para entrar nessa terra, a Bíblia diz que eles têm um problema, que é superestimar o inimigo. Eles voltam dizendo, o povo lá é forte, tem gigantes lá,
e a terra devora os seus moradores. Agora o problema aqui é subestimar o inimigo. Porque diante de Ai eles dizem assim, o povo lá é fraco, não tem muito homem lá de guerra, nada, e a vitória está no papo. Josué não vai fatigar todo o povo, escolhe aí uns 2 ou 3 mil, e a gente vence a batalha fácil, fácil. E a Bíblia diz que eles saem fugindo. E o povo volta com o coração desanimado, desencorajado, dizendo, não conseguimos vencer o povo, e agora? E Josué vai buscar Deus, aí busca Deus. E Deus diz para ele, por que você está aí com o rosto em terra prostrado? Levanta a cabeça, rapaz. O problema é que há pecado no meio do povo. E quando há pecado, eu não me torno cúmplice. Porque se eu dou vitória com pecado, eu me torno cúmplice da vitória em pecado. Deus não negocia. Aliás, queridos, Deus é um péssimo negociante. O diabo negocia bem. Ele sabe negociar. Deus não, Deus tem valores, Deus tem princípios. E Deus não passa por cima dos seus valores e princípios. Deus tem ética. O diabo não tem ética. Se você propor para ele fazer da maneira como você quer, desde que ele leve vantagem em alguma coisa, ele aceita. Agora Deus não, Deus tem princípios, Deus tem valores, Deus tem ética. Se esses valores forem quebrados, ele não entra, ele não faz um negócio, ele não assina. Deus não vai fazer compromisso com aquilo que está errado. Saiba disso, Deus não faz compromisso com aquilo que está errado. Não adianta você achar que Deus está no seu negócio se você está fazendo um negócio errado. Pode ser que esteja você no negócio. E as coisas estejam dando certo, aparentemente por sua causa. Mas se você não faz as coisas certas, Deus não entra no negócio. Deus não está lá. Não diga que Ele está, porque Ele não está. E é isso que Deus está ensinando para Josué. Josué, não subestime o inimigo, porque se nós subestimarmos o inimigo, nós podemos sofrer derrotas inesquecíveis. Muitas vezes a igreja brinca com o diabo, irmãos. Muitas vezes a igreja brinca com o diabo e o diabo ri de nós quando nós brincamos com ele. Se a realidade da batalha espiritual não fosse absolutamente crucial na vida cristã, nós não teríamos textos nos advertindo sobre ela. Por exemplo, Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34, Jesus diz, Pedro, eu orei por ti, porque Satanás reclamou para lhe peneirar como trigo, mas eu intercedi por você. Gosto desse texto porque Pedro é tão invocado, Pedro é tão firme e seguro de si mesmo que ele dispensa a oração de Jesus. Ele diz assim, Senhor, mesmo que todo mundo te abandone, eu não vou te deixar, eu vou estar junto com o Senhor, não precisa se preocupar comigo. Mas a Bíblia diz que Satanás, ele fica reclamando, dizendo, naquele eu tenho direito de tocar, eu tenho legalidade, eu tenho como entrar. Através dessa porta, dessa brecha eu entro na igreja. Meu irmão, Satanás é o seguinte, você pode fechar a porta o tanto que você quiser, se você não chaveá-la, se você não trancá-la, se você deixar uma brechinha, ele entra chutando tudo. Deus não. Deus além de ser ético, é extremamente cavalheiro e educado, porque ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Satanás não tem ética, e se ele encontrar uma brechinha, ele reclama os seus direitos, e a sua legalidade, e a sua legitimidade naquela brecha. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Porque se isso não fosse uma verdade, Paulo não nos precisaria escrever, não deis lugar ao diabo. Se isso não fosse uma verdade, Paulo não precisaria nos escrever como em Efésios capítulo 6. Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso.
Se isso não fosse verdade, Pedro não precisaria nos escrever em 1 Pedro, capítulo 5, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ruge ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós, às vezes, fechamos os olhos para todas essas verdades. Verdades como a de Tiago, capítulo 4. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque há um adversário nesse projeto que nós estamos empreendendo, de ser igreja, de implantar o reino de Deus. Há um adversário. A gente não precisa ficar superestimando o adversário, mas nós não podemos subestimar também o adversário. E por fim, queridos, uma última lição que eu aprendo dessa derrota que o povo de Israel sofre é que nós, como igreja, como povo de Deus, precisamos priorizar a fidelidade a Deus e não os resultados. A gente precisa priorizar a fidelidade e não os resultados. No futebol, a gente diria assim, o importante é ganhar. O importante é ganhar. Nós, brasileiros, somos mais exigentes. Para nós, o importante é jogar bonito e ganhar. Não é verdade? Porque ganha, jogando feio, a gente diz, é time retranqueira. No reino de Deus, a prioridade é sermos fiéis. Os resultados é por conta de Deus. Em algumas circunstâncias, eu diria assim, o resultado depende mais de Deus do que de nós. Nesse caso, eu diria que o resultado depende exclusivamente de Deus. Isso não é um convite a vivermos negligentemente, a não fazermos a obra do Senhor, a não planejarmos, não. Mas é um convite, é uma confiança, uma dependência tal, que se Deus não sair conosco para a guerra, a gente não vai. A gente não prioriza os resultados, a gente prioriza a fidelidade. Pensa comigo. Se Deus negociasse a fidelidade nesse momento, o histórico todo da campanha estava corrompido e comprometido. Pensa como é que a cabeça de Acã ia ficar. Pensando assim, bom, se Deus disse assim, ninguém vai tocar em nada de Jericó, a única coisa que vocês vão guardar e consagrar a mim é a prata, o ouro, o bronze e o ferro, para meus utensílios consagrados no templo, vocês não vão ficar com isso para vocês. Mas o resto vocês vão exterminar, vão acabar com tudo, eu não quero nada de Jericó. Mas de repente Acã diz assim, Deus não está vendo uma capa, um pouquinho de prata, um pouquinho de ouro, o que é isso diante de tudo? E aí Deus ia começar a negociar seus valores. E se Acã pode, os outros também podem. Mas Deus não negocia. O resultado é uma derrota vexatória diante Ai, porque Deus não negocia seus valores, porque Ele prioriza a fidelidade. Sabe, meu irmão? 1 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim, o que se requer dos dispenseiros de Deus é que sejam encontrados fiéis. E nessa mesma carta, o apóstolo Paulo diz assim, o crescimento vem de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Do que adianta a gente crescer de uma maneira explosiva, mas quando a gente chegar no reino de Deus, lá nos céus, diante do Todo-Poderoso, Ele dizer, você chegou, mas chegou com cheiro de churrasco, passou como pelo fogo, porque as tuas obras todas foram queimadas. Nada ficou para a eternidade, nada. Você fez tudo, mas nada ficou para a eternidade. Você só preservou a sua própria alma. Eu não quero chegar no reino de Deus preservando só a minha alma. Eu quero levar alguma coisa que seja de fato para a glória do Senhor. E sabe o que é para a glória de Deus, meu irmão? Aquilo que é feito com fidelidade. Por quê? Porque nós temos uma visão que eu acho pueril, infantil, de achar assim, se cresce é de Deus. Quando a gente chegar no céu, a gente vai saber.
Porque Deus prioriza a fidelidade, não os resultados. E Deus estava dizendo nesse momento para o povo: vocês precisam ser fiéis, porque se vocês não se santificarem, nada vai acontecer e nada vai adiantar do que acontecer. Eu acredito, meu irmão, que fidelidade e resultados não se excluem. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas eu acredito, sobretudo, que a fidelidade é prioridade de Deus. Viver fielmente, viver de maneira consagrada, viver de maneira santa, não hipócrita, mas com sinceridade no coração, com obediência de vida. Os resultados Deus vai acrescentar. Deus dá. Eu acho que eu já contei essa história para você, mas eu encerro com ela. Eu era pastor em Goiânia, eu estava em crise. Deixa eu ver aqui. Eu acho que estava no 3º ano do meu ministério. Era a 3ª crise que eu estava tendo. Aí eu estava nessa crise, perguntando: Deus, o que acontece com essa igreja? Tal que nem Josué ali, rasgando as vestes, se prostrando, dizendo: o que foi que a gente está fazendo de errado, Deus? O que está acontecendo? Porque a igreja precisa crescer, e eu acredito nisso. Todo corpo vivo cresce. Nasce, cresce e amadurece. É bem verdade que tem uns que apodrecem e não amadurecem, mas esse deveria ser o processo. E eu questionando a Deus. E eu tinha um programa que eu assistia todos os dias, de um pastor presbiteriano chamado Antônio Carlos, pastor da Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca. Ele pegava o catecismo, a confissão de fé de Westminster, e ensinava a confissão de fé. E eu gostava de assisti-lo, porque eu achava os seus ensinos extremamente práticos, pegando uma teologia sistemática lá do século XVI, do século XVII, e ensinando. Falei, E eu ouvia e eu aprendia muito. Eu estava nessa crise um dia, e ele lá pregando, ensinando a confissão de fé, usando os textos bíblicos e tal, e de repente eu anotava tudo. De repente ele parou um instante e disse assim: pastor! Eu era pastor, devia ser comigo, eu olhei para a televisão assim. Ele falou: preste atenção, a você cabe procurar profundidade, porque largueza Deus dá. Naquele dia eu passei a ter outras crises, essa eu venci. A nós cabe ter profundidade de vida. Largueza, meu irmão, é de Deus. Paulo diz assim: um plantou, outro regou, mas o crescimento veio de Deus, de Deus. Priorize a fidelidade. Os resultados dependem de Deus. Amém, querido? Vamos ficar de pé. Lições de uma derrota. Aprenda e prossiga. Porque a questão é a seguinte: há derrotas que paralisam. Há derrotas que paralisam. Vamos usar aí um termo que estão usando muito: da pane. Da pane. Há derrotas que parecem nos paralisar, que nós não conseguimos mais reagir. Há derrotas que parecem ser traumáticas demais para a vida. Preste atenção, por favor. Há derrotas que parecem ser traumáticas demais para a vida. Talvez você esteja vivenciando um tempo de uma derrota traumática demais para a sua vida. Agora, a palavra de Deus para Josué não foi a seguinte: Josué, fica aí prostrado, caído mesmo, cabisbaixo, triste, abatido, desesperado, porque tudo que vocês fizeram não valeu mesmo. Você é um fracasso como líder, porque você não fiscalizou o que devia fiscalizar. Não. Josué vai e ora, e Deus diz: levanta-te, Josué. Levanta-te. Capítulo 7, versículo 10. Levanta-te. Lições de uma derrota são para ser aprendidas.
Mas a Bíblia diz para a gente prosseguir. Vença a derrota. Prossiga. Prossiga. Levanta-te. Levanta-te. Aprenda e prossiga. Você pode aplicar isso para as suas derrotas particulares, para as suas derrotas domésticas, para as suas derrotas profissionais, para as suas derrotas acadêmicas, para as suas derrotas econômicas, financeiras. Prossiga. Levanta-te. Aprenda alguma coisa e prossiga. Não é sábio apenas ficarmos dando justificativas a respeito da derrota. Sábio é aprender com elas e prosseguir. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre o teu povo nesta manhã, Senhor. Povo do Senhor. Pai, nós não temos essa visão equivocada, triunfalista, de que nós nunca perdemos. Na verdade, ó Deus, eu sei que algumas derrotas são projeto de Deus. São propósito do Senhor para nos ensinar algumas coisas. Eu reconheço, Senhor, que algumas derrotas estão no teu programa e na tua agenda, para que a gente possa se erguer mais firme, mais forte, com alguns ensinos para a vida, Senhor, que jamais serão perdidos. Então eu peço a Deus que esse meu irmão, que talvez esteja experimentando um tempo de franca derrota, absoluta derrota, ele possa levantar a cabeça nessa manhã e saber que o que o Senhor está fazendo não é para envergonhá-lo, não é para o seu vexame, é para o seu ensino e aprendizado e amadurecimento. Eu peço isso, Senhor. Eu peço a Deus que sobre a tua igreja fiquem firmadas essas estacas que nos ensinam a depender, a confiar, a não subestimar o inimigo, a não quebrarmos a unidade. Ó Deus, nos ensina pela tua palavra, Pai, a priorizarmos a santidade, a fidelidade de vida, porque é isso que o Senhor prioriza. E abençoa o teu povo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Amém, querido. Você é vencedor, mesmo diante das derrotas. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Estaremos orando, já encerrando. Queridos, tome banho à noite, antes do jogo, da final, quem for assistir. Acabou o jogo, você veste a sua roupa. E se puder, volte à noite no culto, vai ser uma bênção. Teremos nossos irmãos colombianos, venezuelanos, louvando, adorando ao Senhor, os testemunhos dos nossos jovens, as crianças, o Ministério Infantil retornando da IBF. Então quero convidar você a estar aqui conosco. Pastor Jean estará ali à porta. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Deus, obrigado, porque as derrotas pelas quais nós passamos, elas são pedagógicas. Não são para nos destruir, mas como diz a tua palavra, foi o Senhor mesmo que fez a ferida e o Senhor mesmo quem a sarará. Mas faz-nos aprender esta lição. Faz-nos aprender, Senhor. Faz-nos lembrar onde caímos, nos arrependermos e voltarmos a Ti. Deus, abençoa o Teu povo. Abençoa a semana da Tua igreja, dos Teus filhos. Pedimos a Tua bênção e a Tua paz sobre cada um deles. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe.